Olá, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo. Eu sou Haroldo Rocha, coordenador-geral do Movimento Profissão Docente, uma organização do terceiro setor, cuja missão é apoiar a melhoria da qualidade do ensino público no Brasil, da educação pública básica no Brasil, que é feita pelos estados e pelos municípios. Nós somos uma organização constituída por 8 outras organizações: o Instituto Península, o Instituto Unibanco, o Instituto Natura, a Fundação Lema, a Fundação Itaú Social, a FLUP, Fundação São Paulo e o Todos pela Educação. As 8 organizações se juntaram para formar o Profissão Docente, para que a gente pensasse 24 horas por dia em como ter melhores políticas docentes, para que as nossas professoras e os nossos professores cuidam das crianças brasileiras, e mais de 80% das crianças brasileiras, adolescentes, possam ter as melhores condições de se formar e de cuidar das nossas crianças na educação básica. Nós estamos aqui hoje dentro de uma série de podcasts, gravando aqui, apresentando o 9º episódio, melhor dizendo, que tem um convidado muito especial que eu queria apresentar para vocês, o professor, padre e reitor do Centro Universitário São Camilo, o professor João Batista Gomes de Lima. O professor João Batista Gomes de Lima tem uma formação bastante diversificada em teologia, em filosofia, em administração, contabilidade, enfim, é uma formação bem completa. Ele lidera o Centro Universitário São Camilo, que tem várias unidades pelo Brasil afora, tem uma larga experiência também como dirigente de entidades que congregam as instituições de ensino, tanto de educação básica como superior, do sistema católico, né? Ele é preside a ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, que tem uma abrangência nacional, atua em vários estados e que tem um importante papel na formação de professores. Então, essa pessoa com tanta experiência, com tanto conhecimento que nós trouxemos hoje para conversar conosco um pouco sobre como o Brasil avalia, supervisiona e regula o ensino superior. Obviamente, o nosso objetivo aqui é trazer uma opinião qualificada para complementar as opiniões que já trouxemos. A gente já teve aqui vários especialistas, já publicamos 8 edições, 8 episódios, e esse é o 9º episódio que nós vamos gravar. Eu vou ter aqui comigo, me ajudando nesse bate-papo, a Maria Júlia Lima, que é a coordenadora de políticas docentes do Docente. Maria Júlia cuida especificamente de apoiar as redes públicas estaduais e as instituições de ensino superior na organização do estágio, que é previsto na resolução do Conselho Nacional de Educação e que, infelizmente, é efetivamente feito por um pequeno percentual dos estudantes de licenciatura. Então, a Maria Júlia vai estar aqui comigo, ajudando nesse bate-papo com o nosso querido reitor João Batista Gomes de Lima. Prezado reitor e presidente, já falei da sua larga experiência. Eu vi que a ANEC congrega 117 instituições de ensino no nosso país e tem aproximadamente 1,5 milhão de estudantes. Então, é uma participação muito importante. E o senhor participa da direção da ANEC, mesmo antes de ser o presidente, né? Como sempre esteve presente, o senhor acompanha a questão do ensino superior já há muito tempo, e eu gosto sempre de lembrar que quando o ensino superior, lá na década de 90 do século passado, né? Por volta de 95, 96, com a nova LDB, com a nova Constituição, quando o Brasil tomou a decisão lá de criar regras, normas, leis e regulamentos para ampliar a oferta de ensino superior para os brasileiros, de lá para cá, o número de instituições de ensino superior se multiplicou por 3, de aproximadamente 800 para 2.500 instituições, que é o que nós temos hoje.
Igualmente, o número de cursos se multiplicou por 4, de aproximadamente 10 mil para 40 mil cursos. E a quantidade de alunos se multiplicou por 5, foi o que mais cresceu, de alguma coisa ao redor de 1.800.000 matrículas para 10 milhões de matrículas, dados do último censo. E lá, quando o Brasil decidiu ampliar a oferta de ensino superior, ele tomou uma primeira medida, que foi fazer uma prova, né, para avaliar a qualidade da aprendizagem dos alunos que eram formados no ensino superior. Aqui eu estou falando em geral, né, não estou me referindo especificamente às licenciaturas, que é o que mais nos interessa. Mas lá, naquela época, existia o chamado Provão, Exame Nacional de Cursos, que era popularmente denominado Provão. Então, era feita essa prova, era divulgado, e logo no início desse século, em 2004, o Brasil criou, né, a chamada Lei dos Sinais, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que está em vigor até hoje. Aliás, completou 20 anos a Lei dos Sinais. Então, nós tivemos um provão avaliando, que publicava, depois se concluiu que não era o melhor formato, veio a Lei dos Sinais, e a partir da Lei dos Sinais, a gente tem aí uma evolução de 20 anos, e eu queria, então, para começar a nossa conversa aqui, te ouvir sobre esse momento lá atrás do provão, depois a Lei dos Sinais, com o novo modelo de avaliação, como é que você vivenciou e qual é a visão que você tem sobre esse início e essa mudança na avaliação do ensino superior. Muito bem, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Haroldo pelo convite. Haroldo, eu conheço de bastante tempo, desde quando eu era reitor do Centro Universitário São Camilo, lá no estado do Espírito Santo, e o Haroldo era secretário de Educação lá no estado, e a gente já naquela época tinha um trabalho muito próximo, sempre também preocupado com a formação, com a educação e contribuir, né, com a educação básica, o ensino superior, e pensando sempre na melhor qualidade do ensino. Essa primeira introdução aqui que o Haroldo nos faz, e quero parabenizá-los, viu, Haroldo, pela essa introdução que você faz aqui, dessa preocupação de um sistema educacional brasileiro que consiga cumprir o papel da formação da sociedade, dos jovens, das crianças, dos jovens e também dos adultos, no caso dos cursos de graduação e pós-graduação. E aí, como o sistema cresceu muito, acho que a partir da década de 90, como você trouxe aí, a abertura, a nova LDB de 96 a 93, 94, né, que é a nossa LDB que está em vigência, com vários ajustes e também alteração de vários pontos e artigos, mas essa LDB favoreceu demais a ampliação de criação de novas escolas, aumento de criação de novos cursos, aumento de matrículas e também criou-se uma estrutura nacional mais robusta do sistema educacional brasileiro. E para isso foi criado, como você mesmo falou, o Exame Nacional de Cursos, né, o chamado Provão. Só que o Provão, ou o Exame Nacional de Curso, que durou aí de 96 a 2003, ele tinha, eu acho que, uma proposta de avaliar, de acompanhar, mas ele não atendia aquilo que precisava para garantir a qualidade, seja da instituição, seja do sistema e também dos estudantes. E aí surge aí os sinais, né, que é um sistema mesmo que é mais completo, mais amplo, colocando inclusive uma preocupação em avaliar as instituições também, avaliar também os cursos e também avaliar ou criar instrumentos para avaliar o desempenho do estudante. O que o estudante, de fato, está aprendendo. Não adianta você ter só uma bela estrutura, não adianta você ter um curso que atenda todos os aspectos
de uma boa formação se o aluno não aprende. Para isso, foi preciso realmente criar essa estrutura de avaliação e de um sistema que conseguisse dar uma cobertura geral nas instituições, nos cursos e nos estudantes. Claro que, se você me pergunta, isso atende toda a complexidade de uma avaliação do Sistema Nacional de Educação? Eu acho que é muito positivo, mas ainda tem muitas coisas que nós poderemos avançar. E aí a gente pode, inclusive, discorrer isso aqui durante a nossa conversa. Eu vou chamar, reitor, Maria Júlia chegou aqui, ela teve uma dificuldade de conexão, vou chamá-la para dar sequência aqui à nossa conversa. Maria Júlia. Obrigada, Haroldo. Obrigada, presidente. Um prazer estar aqui com vocês. Presidente, eu queria que você aprofundasse um pouquinho nessa questão dos sinais, né? Ele foi implementado, na sua opinião, na sua visão, de forma adequada? E o quanto esse processo, né, esse sistema está sendo feito de forma robusta, né? Ele atinge o seu objetivo? Eu queria te ouvir mais sobre esse ponto específico. Olha, eu acho, Maria Júlia, pela minha experiência como reitor e também como presidente de uma grande associação nacional de educação católica, como é a ANEC, dizer que o sistema está atendendo plenamente, eu acho que seria... É o nosso desejo, mas ainda não está atendendo plenamente, nem na sua fase inicial, ali em 2004, quando foi criado pela Lei 10.861, né? E depois, agora, como o Haroldo mesmo colocou, completando 20 anos de prova, de avaliação e tudo mais, que acontece a cada ano, justamente dentro do ciclo avaliativo de cada curso e de cada área de conhecimento. Eu não tenho dúvida que foi um avanço, como eu disse, incluindo aí a possibilidade de avaliar a instituição, as instituições todas, avaliar estruturas do curso e também criar instrumento para avaliar o desempenho dos estudantes. Isso foi um avanço extraordinário. Porém, eu acho que nós temos muitos avanços a fazer. Por exemplo, no início, agora melhorou um pouco mais, mas no início tinha uma dificuldade enorme do engajamento de professores, do próprio aluno. O aluno boicotava a prova, apesar de todo o rigor, de todo o compromisso que tinha para o sistema, para que o sistema funcionasse adequadamente, mas havia uma dificuldade enorme. Um outro ponto também que eu vejo que o sistema, quer dizer, que o modelo poderia criar problema, e criou, né, é que ele era, de certa forma, como é que eu posso dizer, ele não atendia aquilo que era próprio da regionalidade de cada região, de cada instituição de ensino, e isso ia criando uma dificuldade, porque ele era um padrão nacional para todas as instituições, e isso, eu não tenho dúvida, que foi um limitador. E, sobretudo, eu acho que a própria imprensa fazia um papel de comparar o resultado das instituições, e a prova não era justamente para fazer esse tipo de comparação, e quase que as pessoas ficavam focadas apenas no resultado final do exame ou da nota, e muitas vezes não se preocupava com a boa formação do aluno, com acompanhamento, com algo que fosse voltado para a formação e não para o resultado de uma prova final. Por exemplo, eu posso dizer que o sistema contribuiu muito numa visão mais sistêmica, também contribuiu demais para a regulamentação, para criar instrumento de regulamentação e também de transparência, porque o resultado, seja da provas do ENAD, por exemplo, ou seja, da própria avaliação em loco, isso é divulgado, todo mundo tem conhecimento, e as famílias e os próprios alunos puderam usar o conhecimento da avaliação de cada instituição e fazer a escolha por uma instituição que ele se sentisse melhor formado ou melhor preparado para o mercado de trabalho. Então, eu acho que
teve avanços, mas dizer que cumpriu plenamente, eu acho que é um desejo, mas ainda temos que trabalhar muito nesse sentido. Heitor, sem dúvida nenhuma, eu conecto aí com essa última ideia sua, tanto não está plenamente adequado que o INEP, aliás, o INEP começou mudanças, né? E nós sabemos que tanto a instituição que você dirige, que é o Centro Universitário de São Camilo, como, em geral, as instituições que você representa, que são da ANEC, têm um papel importante na formação de professores. E o INEP começou, a partir de 2004, o chamado novo ENAD das licenciaturas. Então, eu queria te ouvir sobre isso, né? Qual é a visão que vocês têm sobre o novo ENAD, se é uma visão positiva, se é uma visão negativa, e em que você entende que ele ajuda a melhorar a qualidade das licenciaturas? Muito bem, Haroldo, você há de convir comigo, você, a Maria Júlia e quem nos acompanha, que por mais que uma prova seja positiva no sentido de avaliar, seja um curso de graduação, seja, enfim, uma atividade mesmo pedagógica, mas é sempre muito pontual, né? Não dá conta, muitas vezes, de avaliar toda uma trajetória da formação da pessoa e também não dá conta de trazer competências, habilidades, de trazer conhecimentos da profissão, mas também conhecimento que vão além daquilo que é estritamente da própria atividade profissional que a pessoa escolhe, um curso como de enfermagem, nutrição, medicina. E o sistema educacional brasileiro, o MEC, o INEP, as séries, foram percebendo que tinha ali, que são especialistas, né, que acompanham, mas que tinha ali dificuldades a serem superadas, não só porque realmente eles perceberam, mas porque as instituições, as universidades, os centros universitários, as faculdades, as próprias associações foram mostrando, através do debate, através também do diálogo de construção de políticas públicas de educação, que a prova era importante, o sistema era importante, mas ele precisava de melhoras para que não prejudicasse aquilo que muitas vezes precisa ser avaliado de uma forma mais ampla, em alguns aspectos, e outras mais específica do caso, por exemplo, e agora, como nós estamos vivendo, agora nós estamos passando por essa nova mudança, né? Nós temos aí uma mudança no ENAD, por exemplo, que vai ter o ENAD da medicina, o ENAMED, o EMED, nós temos o ENAD das licenciaturas, com a prova teórica e a prova prática, e depois temos também a prova específica para os cursos de bacharelado e os cursos superior de tecnologia. Isso mostrando justamente que aquilo que é específico, a prova deve atender a necessidade específica da licenciatura, de quem está fazendo a licenciatura. Porque é específico, embora tenha a formação básica do conhecimento geral, é para todo mundo, mas a atividade do professor, a habilidade do professor de saber lidar com o aluno, de saber preparar uma aula, de saber aplicar uma aula, de saber fazer avaliação, isso é fundamental. Isso as associações foram discutindo com o MEC, com o INEP e também com as séries, e eles entenderam realmente que havia necessidade de um ajuste, de uma mudança para que o sistema de avaliação pudesse dar conta de forma mais justa e a contribuir com a melhoria do sistema educacional brasileiro. Eu tenho certeza, claro que agora nós estamos justamente preocupados como é que vamos aplicar no ano só 3 provas, né, que tem dia 19, 26 e 19 de outubro para a medicina, dia 26, eu acho que 26 para a licenciatura e 23 de novembro lá para os bacharelados e os cursos superiores de tecnologia. E aí eu acho que, nesse sentido, vai ter diálogo, vamos conversar e vamos tentar mudar, ou pelo menos trazer uma reflexão para que nesta fase fosse apenas a título de experimento e não colocar ali como nota final, mas como experimento mesmo para ver
como é que isso vai ser respondido, seja pelas instituições, pelos alunos, e que isso possa depois avançar no sentido de melhorar o sistema educacional. Porque eu acho que a nossa preocupação não é com o resultado em si, é com a melhoria, é com o que nós vamos fazer com o curso e também com a profissão de médico, de professores, de licenciados e, enfim, também de outras atividades profissionais. Acho que essa seria a discussão maior que todos nós deveríamos nos preocupar, viu, Haroldo e Maria Júlia? Maria Júlia. Obrigada, presidente. Agora eu queria entrar aqui numa outra temática, mas que envolve tudo isso que a gente tem falado, que ali em 2023, o Camilo Santana, atual ministro da Educação, ele afirmou publicamente que ele quer criar uma agência reguladora da educação superior. Isso retoma um PL ali de 2012, número 4372, que propõe a criação do INSAES, que é o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior. Quero entender com você como que foi ou como está sendo, né, esse debate, qual a posição da ANEC sobre essa possível criação do INSAES. Olha, eu tenho participado desse debate, isso já desde 2012, como você mesmo falou. Isso houve uma reação muito forte da sociedade, dos órgãos de classe, sobretudo na área educacional, e esse projeto ele ficou ali na gaveta, ficou parado, e agora com o ministro da Educação, Camilo Santana, que eu também gostaria de ressaltar aqui a experiência do Camilo na área educacional, no estado do Ceará, onde fez muita coisa importante para a melhoria do sistema de educação do Estado, sobretudo na educação básica, mas ele traz essa questão agora, quando ele assume o Ministério da Educação, ele traz novamente este projeto, esse desejo da criação do INSAES, que seria como uma agência, né, que ficaria com a responsabilidade de coordenar todo o sistema de avaliação do INEP e também do INSAES, dos SINAES, enfim. Mas e as nossas instituições foram contra, viu? Seja as católicas, as confessionais, beneficentes de assistência social, também as instituições privadas com fins lucrativos, nós somos contra. Por quê? Eu acho que tem uma estrutura, como eu disse, muito boa de avaliação e que tem se esforçado muito para melhorar e avançar nesse processo de avaliar a educação brasileira. Se for criar mais uma agência, eu imagino que além de custos públicos, porque nós temos a responsabilidade com o bom uso dos recursos públicos, nós vamos criar uma agência para replicar trabalho que precisa ser melhorado e não gerenciado, coordenado por um órgão como uma agência, como está sendo proposto pelo ministro. E eu já digo, né, se esse projeto, essa iniciativa for levado à frente, como me parece que querem levar, seja o projeto de lei, ou seja pela decisão do próprio ministro da Educação e também das séries, nós vamos debater muito, aprofundar essa discussão para que a gente convença o ministro de que não é preciso criar uma agência para fazer aquilo que já está sendo feito. O que precisa é melhorar o que já tem, como as séries, como o Ministério da Educação e como também o INEP, fazendo o que está sendo feito agora. Eu acho que essa mudança no ENAD, por exemplo, já é um sinal muito positivo de que é possível avançar com a estrutura que nós temos aí e não se faz necessária a criação de uma agência reguladora, porque isso não vai melhorar e vai trazer custos adicionais para a estrutura do país, e que isso deveria ser investido em educação básica, em projetos de financiamento como o FIES, que hoje nós temos uma limitação muito grande. Então, fica aqui o meu recado, e não é meu, é de todas as instituições privadas do Brasil, de que uma agência reguladora não é de bom grado que ela seja criada na estrutura atual. Então, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo,
né? Eu queria te perguntar, assim, deixar um registro, né, que a SERES foi criada em 2011, né? E já em 2012 o governo da época, né, teve essa ideia de criar o INSAIS, que é um instituto, muito em função, pelo que eu pude ver, de uma avaliação de que a estrutura que a SERES tinha não era suficiente, dado a enorme quantidade de processos que ficavam. Então, foi uma avaliação da insuficiência da estrutura da SERES e uma tentativa de criar outra, que você já falou, a gente viu também o debate na época, e eu registro o seguinte: de lá para cá, o ensino superior só cresceu. Aliás, foi de 2011, 2012 para cá que ele mais cresceu, sobretudo ultimamente. É claro que cresceu a oferta, mas também se vai fazendo otimizações, né? O que, no caso do setor público, nem sempre acontece. Então, a gente sabe que vocês, como a área privada, que é grande no segmento do ensino superior, sofre, né, com demoras nas autorizações, nas avaliações. Enfim, tendo em vista todo esse quadro, para a gente concluir, eu te pergunto assim, o que te parece, né, considerando todo esse momento do Brasil, esse desafio do desenvolvimento que precisa tanto do ensino superior, que medidas que você acha que o Brasil deveria adotar, né? Claro, sempre medidas com alto grau de convergência de quem tem a responsabilidade pública, quem tem a responsabilidade privada. O que você, né, assim, em poucas palavras, você recomendaria que nós fizéssemos no Brasil para fazer avançar? Como você bem disse, o que se quer é uma melhoria contínua da qualidade do ensino superior brasileiro, em todas as áreas. E a gente enfatiza, nós que trabalhamos com a educação básica, especialmente nas licenciaturas, porque muitas das desistências de estudantes no ensino superior, em todas as áreas, vêm da má formação que ele teve na educação básica. Então, assim, em resumo, o que você recomendaria que nós fizéssemos? Heródoto, eu gostaria de retomar um ponto aí que você falou sobre o crescimento que nós tivemos na educação superior, que foi grande mesmo, né? Mas, infelizmente, nós ainda somos muito pequenos nesse segmento de educação superior, né? Nós temos quanto? 10 milhões de alunos 10 milhões. Nas universidades. A gente falava em 2010 que até 2020 deveria ter 15 milhões de alunos, e ainda é pouco, né? Então, assim, nós temos um déficit enorme. Eu acho que, além de nos preocupar com a qualidade, com o acesso, mas a gente tem um déficit enorme de gente nas universidades, de alunos que ficam ali, terminam o ensino fundamental, o ensino médio, quando termina, e fica sem fazer nada, sem estudar, sem ir para a universidade. Esse eu acho que é o grande desafio nosso, é criar estrutura para ter mais gente nas universidades, né? E aí, pensando, como você colocou aqui, o que nós devemos fazer? Eu acho que o Brasil, e aí o Brasil, somos todos nós, é o governo que está agora na liderança, como o presidente da República, com sua estrutura governamental, com o Ministério, com o SERES, com o INEP, todos os órgãos que compõem o sistema de educação do país. Então, todos nós, eu acho que devemos olhar como responsabilidade nossa. E aí eu acho que o que precisa é criar estrutura de financiamento, fazer uma integração maior da estrutura pública com a estrutura privada, porque hoje 75%, 80% dos alunos do ensino superior esses alunos estão na iniciativa privada, né? Então, o que precisa fazer é justamente essa união de forças da estrutura pública, da estrutura privada, criar financiamento, porque muitas vezes o aluno não vai para um ensino superior, não vai fazer um curso, porque não pode custear, é caro, não pode nem muitas vezes nem se manter. Então, eu acho que o grande recado nosso aqui é criar estrutura de financiamento, integração de sistema público e privado, criar financiamento, fazer um trabalho de engajamento dos estudantes na questão da avaliação, dos professores, também fazer continuar aprimorando a avaliação, os instrumentos de avaliação, e usar tudo isso para a melhoria de políticas públicas de educação e que possa fortalecer o sistema como um todo, e não apenas ficar preocupado com o ranqueamento
que muitas vezes o sistema foca mais no ranqueamento do que no sistema de verificar realmente o que precisa ser feito para melhoria do sistema como um todo. Então, para mim é financiamento, união do setor público e privado e o engajamento de toda a sociedade como responsabilidade de todos e, sobretudo, de quem está na estrutura governamental. Muito obrigado, reitor, pela oportunidade dessa conversa, desse papo tão interessante. Acho que você fechou aí com chave de ouro. A educação superior é importante para impulsionar o desenvolvimento das pessoas e do país, né? Então, é um desafio que a gente precisa realmente olhar de frente e olhar sempre com espírito colaborativo, e não com o dedo em riste, um indicando para o outro, mas com espírito colaborativo. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram, todos que estão aí ainda nos ouvindo, dizer que nós tivemos aqui o professor, reitor, presidente da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, que lidera um segmento de mais de 100 instituições, com mais de 1,5 milhão de estudantes no nosso país, trazendo as reflexões dele sobre esse desafio, né, que o nosso país tem quando se fala de avaliação, de supervisão e de regulação do ensino superior, né? Com certeza o esforço nosso tem que ser todo mundo olhando para frente e pensando no futuro do país e como trabalhar em conjunto para que a educação superior tenha progressivamente uma melhoria de qualidade do que se oferta nas instituições e, sobretudo, do aprendizado dos nossos jovens. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio. Obrigado, um abraço. Bom trabalho aí. Parabéns pela iniciativa, hein? Muito obrigado. Bom.